Nós estamos começando hoje um novo projeto, né? Estou muito feliz hoje de iniciar um projeto pessoal já de algum tempo e trazer convidados esporádicos e trazer assuntos que são destaques no Brasil, assuntos que são destaques regionais também, coisas que estão deixando a nossa sociedade às vezes até dividida e muitas vezes confusa, né? Hoje, no primeiro programa, estou trazendo uma convidada especial. É uma pessoa que se tornou uma referência na nossa região aqui. É uma advogada, professora universitária. Ela tem especialização aí nas áreas previdenciária e também na área trabalhista. E ela é mestre em em gestão pública e direito público. Eu estou falando da doutora Hilda Valentim, que é uma gaúcha lá das Missões, né? Que está residindo aqui na nossa região. E ela também está abrindo escritório aqui na nossa região de Itaió, também atua na região ali de Ibirama, Presidente Getúlio e tal. Parece que ela tem aí algumas falas interessantíssimas em relação a essa questão da revisão da vida toda, né? Sim. Doutora Hilda, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Espero que a gente consiga trazer para as pessoas algumas luzes em relação à revisão da vida toda que está chamando a atenção da sociedade brasileira como um todo. E aí, o que é essa revisão da vida toda, doutora? Então, Vanderlei, eu quero inicialmente agradecer por esse convite. É um privilégio estar aqui contigo, né? Então, realmente, eu sou uma gaúcha lá das Missões, perdida aqui em Santa Catarina, ou melhor, me encontrei em Santa Catarina. Que bom. Quando as pessoas visitam Santa Catarina, os gaúchos dificilmente vão embora. Por isso que tem tantos aqui, pois né, Vanderlei? Então, como você disse, a gente tem uma preocupação constante de se atualizar na área previdenciária. E eu até vou te dizer que eu faço isso porque tem muitas pessoas precisando dessa orientação de como se aposentar, como chegar nessa fase da vida em que eu vou buscar uma aposentadoria. E normalmente é na velhice, né? Então, quando ela foi criada, se falava aposentado é aquele que está velho. Então, e claro que depois, com o tempo, a gente se aposentou para ter um salário, ter um benefício e continuar trabalhando. Hoje, raramente alguém consegue se aposentar e dizer, abandonei o serviço, abandonei as atividades, vou viver lá, construir uma casinha, construir um sítio, vou viver cuidando disso. Na verdade, o benefício se tornou um valor muito pequeno, as pessoas contribuem e depois lá elas se aposentam com um valor menor e aí elas acabam tendo que continuar no serviço público, fazendo concursos novos ou se aposentando na área privada, indo para a pública ou da pública vindo para a privada, né? Tem um monte de gente que se aposenta Fazendo e vem advogar. Isso, né? Né, Vanderlei? Eu sei que tu também é formado em Direito. Então, assim, a revisão da vida toda, e eu já quero deixar claro que a revisão da vida toda não é uma revisão que possibilita você piorar o seu benefício. Tem algumas pessoas que me dizem assim, Hilda, eu não quero que revise, porque pode ser que vai diminuir. Não. Esse temor é realmente comum, né? É comum, é que a pessoa acha assim, como que vão me dar um benefício maior? E não vão te dar, é um direito teu. Então, talvez nessa direção, doutora, que algumas pessoas entendem que parece que é um favor que o Estado, que o governo está fazendo para a pessoa, quando é um direito, né? Tem que analisar sobre essa ótica. Isso, e tem que, olha só, e não são muitas pessoas que estão aposentadas e conseguem essa revisão. São pessoas que precisam estar aposentadas nos últimos 10 anos. Então, já um monte de gente já caiu aí. Nos últimos 10 anos, então esse é o período de decadência, e eu tenho que ter contribuído antes de 94. O que acontece com a revisão da vida toda? Quando você, Vanderlei, vai até misturando aqui, Sim. até o INSS, e você quer buscar sua aposentadoria, o INSS só reconhece que você tem contribuição a partir de 94. Mas antes de 94, o Vanderlei contribuiu. Sim. Antes de 94, o Vanderlei pode ter tido um emprego muito bom. E o que acontece com essas contribuições? Nada. Não entravam em cálculo nenhum.
E aí as pessoas ficavam recebendo um valor menor. Então hoje, a revisão da vida toda, que já começou o pagamento, as pessoas... Eu digo assim, não deixem de procurar um advogado de confiança, revisem, verifiquem se vocês têm direito. Vocês não se preocupem. A primeira preocupação a ser descartada é, eu vou perder alguma coisa. Vai piorar, vai diminuir o meu rendimento. Não, Não existe. Acabou. Okay. Então vamos pensar que se eu tiver direito a essa revisão, vai aumentar o meu benefício. Então eu conheço pessoas que o benefício vai dobrar. Eu conheço pessoas que antes de 94 eram gerentes de banco e depois de 94 acabaram diminuindo muito o valor do salário da contribuição, não conseguiram contribuir mais naquele patamar. E aí tem um período bem grande em que eram gerentes, contribuíam com valor alto e não entrou na aposentadoria. Se aposentaram ali com 2.500, só que antes recebiam muito bem. Aí agora com a revisão esse valor dobra. Então, realmente existe isso, mas não é uma caridade do governo, não é assistencialismo, as pessoas contribuíram. É apenas o direito de fazer um novo cálculo e incluir todas as suas contribuições. Agora, né, Vanderlei, se for como a Hilda, antes de 94 eu ganhava bem menos. Incluir esses valores não vai ter diferença, entende? Então, realmente é para... Por isso tem que calcular, fazer da forma correta e tal. Você tem o direito e... Isso. E o previdenciário hoje, ele passa por cálculo. Até interessante que o pessoal que faz direito diz, eu fiz direito para não fazer cálculo. Não. Tem essa lenda também. Tem essa lenda, né? Eu fiz o direito para não fazer cálculo. Não. Previdenciário e trabalhista é cálculo o tempo inteiro. O previdenciário, eu tenho que fazer um planejamento para a aposentadoria daquela pessoa. Então, eu tenho que verificar se essa revisão da vida toda, ela é útil ou não é? Vale a pena ingressar com um pedido de revisão ou não vale? Não vai alterar, vai alterar ali bem pouquinho a tua aposentadoria. Então talvez não vale a pena, mas eu digo assim, para mim pode ser R$100 um valor pouco, mas para a pessoa que é aposentada e recebe um salário, então as pessoas perguntam, Hilda, mas por que tu entra com uma revisão que a pessoa vai aumentar 100 pila? Gente, não é 100 pila. É R$100, né? E é continuado. Sim. E quem compra medicamento, quem precisa desse dinheiro e ganha um salário, é R$100. Então faz uma diferença. Então realmente tem que analisar cada caso. Então hoje, Vanderlei, você quer se aposentar. Calma lá. A gente tem que fazer um estudo. A lei mudou até o nome, não é mais aposentadoria por idade, aposentadoria programada. Olha só. Então agora você tem que programar sua aposentadoria. Então você tem que verificar as contribuições que tu teve, se não vale a pena aumentar contribuições, se você é, por exemplo, contribuinte individual, que era um antigo autônomo. Então tem uma série de coisas que dá para você programar. E a ideia do governo é que a gente programe a nossa aposentadoria. Claro que homem com 65, mulher com 62 anos. Certo. Tá? Então, assim, realmente ainda tem essa distinção entre homem e mulher aí, que o homem tem que trabalhar um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Olha só, doutora, bom, então, o pessoal mais antigo vai se lembrar quando havia o INAMPS, né? E quando havia o INSS. Isso. Aí houve, então, essa modificação para o INSS, que trouxe as duas entidades numa só. E aí a celeuma se instala justamente com a seguida alteração legislativa. E assim, a Previdência, o sistema previdenciário, as leis previdenciárias, essa aposentadoria toda, ela sofreu muita alteração no Brasil, muita alteração. Então, os advogados também, às vezes, não só os advogados, todas as pessoas, né? Ficam confusos em relação a isso, né? Havia aí um tempo a desaposentação, depois parou, né, tal. Com a revisão da vida toda, isso afeta? Olha só, Vanderlei, que bom que você falou da desaposentação. Era um tema que eu queria trazer. As pessoas, elas me perguntam, a gente começou falando que a pessoa se aposenta e ela continua trabalhando. E esse período que ela continua trabalhando, não existe mais a desaposentação.
Era um instituto criado pelo judiciário, com jurisprudência, a pessoa desaposentava, incluía aquele período, fazia um novo cálculo. Melhorava daí o rendimento e tal. Melhorava. Só que agora, a aposentadoria eu não posso mais renunciar para incluir aquele outro período. Certo. Se entende, pelos princípios previdenciários, pelo princípio da solidariedade, principalmente, Sim. que eu contribuo, depois de aposentada, para que outras pessoas recebam. Então, a minha contribuição depois de aposentada não vai servir para mim, mas vai servir para os meus filhos, para os meus netos, para o sistema previdenciário. Uma grande discussão, que é professora da área também, né, tal, da universidade e tal, a discussão é essa dessa partilha, desse princípio da solidariedade, que é a base da aposentadoria no Brasil, né? Isso. Vamos dizer assim, o regime geral, né? Isso. Em outros países, se discutiu muito nessas reformas e tal, em outros países havia a contribuição que é parecida aqui como fundo de garantia. Cada um tem uma conta própria e ele sabe que está contribuindo para a sua aposentadoria. Sim. E nós não adotamos esse sistema. É esse princípio que a senhora traz aí da solidariedade, né? Isso e mesmo. por isso que se aplica. A senhora chegou a fazer algum estudo sobre a vantagem desse outro sistema em relação ao nosso? Vanderlei, o país fez estudo com relação a isso e constatou-se que é melhor ainda O nosso? o nosso sistema. Tá? Por quê? Porque existem muitas pessoas que acabam não contribuindo diretamente e se beneficiam. Vou te dar um exemplo. Sim, os agricultores, os pescadores, Isso. os artesãos e tal, né? Isso mesmo. Sim. Os agricultores contribuem. Eu sempre digo para os Sim. meus alunos, por favor, Sim. eles emitem a nota e na Claro. nota está ali a contribuição. E o INSS, ele é um seguro. Se eu não contribuir, eu não ganho. Então, como é que o agricultor iria se aposentar se ele não contribui? Então, essa tese não pode Sim, existir. Eles claro. contribuem. E o agricultor, com essa reforma da Previdência, eu vou te dizer que foi uma luta assim, muito pessoal de que não tivesse alteração com relação a eles. Tá? Por quê? Porque só quem trabalha na agricultura, quem trabalha com a pecuária, sabe o desgaste que é trabalhar dependendo de sol e chuva. Então, você trabalha sem saber se o ano que vem você vai ter uma colheita, se você não tem, você trabalha... É diferente do nosso trabalho na área urbana. Sim, aquele que recebe por mês e tal, por safra, por etapas, né? Isso. Por empreitadas, né? Exato. Esporádico. Então, assim, os deputados e senadores, eles queriam não. O agricultor tem que se aposentar com 65 anos e a mulher com 62, igual o urbano. E aí foi uma luta de muitas classes para mostrar para esses deputados e senadores que às vezes não conhecem essa realidade, que não conhecem o que é acordar de madrugada para cuidar dos bichos, que não conhecem a realidade que é plantar e vir uma chuvarada e levar tudo. Um temporal. Um temporal, exatamente. Então, a luta, eu digo assim, que essa reforma que tem regra para todo lado. E essa reforma fez com que as pessoas elas não sabem mais quando que elas vão se aposentar. Por isso que se precisou tanto e se precisa tanto hoje de advogados. Até o INSS se tornou digital, né? Pois é. O INSS. Você pode entrar no seu celular, dentro do sistema do INSS, você que está grávida, que é mãezinha, vai pedir o salário maternidade pelo aplicativo. Você vai fazer a prova de vida, olha só, pelo celular. Claro que pra gente falar isso, ai, que legal, eu tenho um celular, eu tenho um aplicativo. Tem uma gama de pessoas que não tem. Tem um monte de gente que não sabe acessar esse meu INSS. Essas tecnologias aí, né? Exato. Facilitou a vida das pessoas que que... tem o hábito, né? Que estão habituadas, Isso, né? que estão habituadas. Outras pessoas tiveram uma dificuldade muito grande. Essas pessoas gostavam de ir até o INSS. Não, gostavam não. Também não vou tão longe, porque ninguém gosta. Mas gostavam de ser atendidos pessoalmente, né? Isso, Vanderlei. Elas gostavam de estar lá, ser atendidas, ter uma pessoa. Hoje você não fala com uma pessoa. Hoje você fala com um sistema, você fala com um aplicativo, você não... robô, inteligência artificial. Isso. Então, você percebe que o agricultor, ele precisava se manter no estado que estava antes da alteração da Previdência.
os deputados e senadores, eles disseram assim, as pessoas estão vivendo mais, então a gente tem que ter uma idade de aposentadoria maior, um tempo de contribuição maior, as pessoas trabalham mais. Tudo certo, até aí tudo certo. Mas a realidade do agricultor, ela não mudou. Claro que a gente está falando aí do pequeno, que trabalha em regime de economia familiar, e é esse que é o segurado especial. Não estou falando daqueles que modernizaram tudo. Sim, já Isso. aplicaram a tecnologia aí na roça e tal, né? Isso, tem uns programas aí Sim, muito bons que mostram assim que eles se modernizaram, que hoje coordenam uma máquina de, sei lá... Também pelo celular, né? Também pelo celular. Maravilha. É uma coisa muito doida, assim, para quem não tem essa noção, para quem realmente tem que estar lá capinando, para quem consegue um financiamento para comprar um trator, para quem consegue, realmente, assim, vive da agricultura. Então, é difícil. Tanto que, se você pegar hoje os agricultores, a maioria dos filhos foram embora. A maioria dos filhos não quiseram permanecer na agricultura porque a vida é muito sofrida. Claro. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que permaneceu, tá? Que permaneceu, que o INSS e a aposentadoria do agricultor permaneceu, o homem com 60 anos e a mulher com 55. Tem que provar 15 anos de atividade rural, ok, tem que provar. E para quem trabalha ali, não é difícil provar. O que a gente tem problemas com as aposentadorias rurais, eu vou te contar, Vanderlei, é o problema do marido ir trabalhar um tempo fora. Certo. Aí acaba tirando nota ainda no nome dele e prejudicando a mulher que ficou lá trabalhando na agricultura. Ficou sem essa confirmação e tal Isso. de contribuição. Então, assim, hoje, se eu pudesse falar com os agricultores, era dizer assim, quando você vai trabalhar um tempo fora, as notas não continuam tirando no teu nome. Tira no nome da esposa que ficou lá trabalhando com os filhos, porque aí vai ajudar ela. A verba, né? Isso, vai conseguir contar. Então, assim, a gente tem mulheres que não se aposentam. Sim. O INSS é um seguro. Se eu não contribuir, eu não recebo. Se eu não provar que eu estive na agricultura, eu não recebo. E a agricultura é viver em regime de economia familiar. Sim. Então, assim, o homem foi trabalhar fora, ficou lá trabalhando fora muitos anos, e a mulher trabalhando na agricultura. Ela poderia se aposentar como agricultora, mas as notas estavam em nome do marido que trabalhava fora. E aí tem jurisprudência. E aí o STJ diz que não adianta chorar. Não adianta levar testemunha, não adianta espernear, né? Sim. Então, a gente tem muitas reformas, a gente tem muitas alterações. Eu vou te dizer que a que mais tem regra de transição é dos professores. Sim. Professores é uma infinidade de regra de transição. Então, quando o professor chega, a gente tem que ver qual regra ele está se encaixando. E são do município, são do outro município, tem regime próprio, tem regime geral, das várias, outro é estatutário, outro enfim, né, seletista e por aí vai. Realmente é complexo, né? É complexo, viu, Vanderlei? Mas eu te digo assim, hoje em dia, raramente alguém consegue encaminhar sozinho uma aposentadoria, seja de professor, seja do regime próprio, do regime geral. O regime próprio ainda é mais tranquilo quando é em âmbito municipal, não estadual ou federal, mas em âmbito municipal, porque aí consegue ter uma assessoria, consegue ter pessoas que conseguem dar essa assessoria mais direta. Certo. Quando é mais estado, que aí no nosso estado nós temos o IPREV, então quando é federal, aí acaba tendo um monte de regras de transição, né? E aí acaba realmente precisando do profissional. E aí eu quero te dizer assim que a gente se instalou em Taió, né? Que foi justamente para focar nessa área previdenciária, tá? O objetivo é focar nessa área previdenciária, para dar esse amparo para as pessoas. Eu digo assim, quem consegue hoje ir até o INSS? Quais são as pessoas que conseguem levantar e ir até o INSS, ser atendidos, tirar as dúvidas? E aí, eu tenho mais uma dica. Hoje é o dia de dicas, né? Vamos lá então. Confiar no cálculo do INSS, confiar na decisão do INSS não dá mais, Vanderlei. Então, assim, as pessoas, tem gente muito simples, muito humilde, que diz assim, eu não me aposentei porque o INSS diz que eu tenho que trabalhar ainda 5 anos. E aí eu digo, você procurou um advogado para verificar se isso é real, para verificar se isso é verdade? Vou contar do meu caso, doutora. A minha sogra não vai se aposentar nunca, né? Ela já está viúva e não vai se aposentar nunca. Aprendi isso lá nos bancos da faculdade, se comprovou depois, né?
já está com a pensão do marido e tal. E eu estou encaminhando a minha aposentadoria e o cálculo do INSS diz que falta ainda muito tempo e tem determinados anos que não estão computados. Sim. Ora, eu sou um funcionário público do município e desde que eu entrei, há mais de 30 anos, sempre houve contribuição. E o INSS não consegue localizar isso e tal, né? Quer dizer, é exatamente o que a senhora está falando. Então, tanto um caso quanto o outro, a necessidade de buscar um advogado especialista na área para poder fazer esses encaminhamentos, né? E eu me considerava uma pessoa relativamente conhecedora da arte, né? Vi que, de fato, tem que buscar especialistas. Que coisa, né? Precisa. Eu digo que hoje em dia precisa. E eu sempre digo assim, procura um advogado da sua confiança. Hoje em dia não tem quem não tenha um advogado da sua confiança, né? Tem pessoas que dizem, Hilda, eu quero passar a vida sem precisar de um advogado. Eu tenho minhas dúvidas, né? Pois é. Porque quando morrer ainda vai ter um inventário, ainda assim, né? Ainda assim. Mas a gente encontra muitas pessoas que realmente, assim, o INSS nega, e principalmente pessoas doentes, tá, Vanderlei? Pessoas com doenças. Pessoas que têm, hoje uma doença que a gente encontra muito, síndrome de Burnout, pessoas que estão doentes pelo trabalho. Fibromialgia. A gente não sabia o que era fibromialgia. Hoje eu sei de tantas pessoas que me relatam que sentem dores horríveis no corpo. Só que o médico do INSS, o perito, ele olha para você e diz, mas você tá tão bem? A sua aparência não é de quem tá com dor. Entende? Então é triste. Então, assim, o médico deveria pegar e olhar só os documentos e não olhar sua cara, né? Tem até umas pessoas que dizem assim, quando eu vou fazer perícia, eu nem tomo banho, nem penteio o cabelo. Já para causar essa impressão lá impressão e tal. de doente mesmo. Sim, Só que o médico não precisaria olhar para sua cara, ele tem que olhar para os documentos. E não é o que acontece. Infelizmente, não é o que acontece. Essas doenças também, né, são classificações que a comunidade científica internacional foi trazendo agora, nesses últimos anos, nesses últimos tempos, e nem todas estavam previstas ainda na legislação, elas estão sendo inseridas agora também, né? Isso. A depressão, eu vou te dizer assim, eu advogo há mais de 20 anos. Raramente a depressão era vista como doença. Raramente a depressão você conseguia um benefício previdenciário. Hoje em dia, Vanderlei, você consegue, porque tem um documento de um psiquiatra. O psiquiatra vai atestar que você está com depressão. E aí o médico consegue, ele tem a obrigação de respeitar o que o psiquiatra diz. Então você perceba que eu já vi casos em que a pessoa se aposentou com depressão. Se me contassem isso há mais de 10 anos atrás, não vamos tão longe, não vamos pegar 20, 10 anos atrás, eu ia dizer jamais. A gente já tem pessoas aposentadas que têm depressão e não se recuperam. Hoje nós temos artigos científicos, produções acadêmicas, temos estudos nessa área. Então a literatura está inundada com esses casos da doença chamada depressão e da gravidade que ela é. E isso também facilitou também a modificação de entendimento e interpretação. Exato. Dos peritos, né? E até perceber que quem tem que atestar isso é um psiquiatra. Então, se eu sou um clínico geral, eu tenho que respeitar se o psiquiatra diz que eu estou afastada. Claro, o especialista, né? Isso, claro. Ele é o especialista. Então, houve também o entendimento dos médicos em entender que existem áreas que eu conheço e áreas que eu não conheço. Na minha área, sim. Se você me trouxer um caso penal, eu vou te dizer, ok, o que tu me disser, porque eu não tenho como debater contigo, não é minha praia, não é minha área. Agora, se você chegar com um caso previdenciário, um caso trabalhista, eu vou conversar contigo, vou te indagar. Agora, se o médico que está fazendo a perícia é um clínico geral, e ele o segurado vem com um atestado de 6 meses de afastamento por síndrome de Burnout, o trabalho deixou ele doente, com depressão, ansiedade e tudo. Hoje tem um monte de gente com síndrome de Burnout. O médico, ele é um clínico geral. Ele vai ter que respeitar o atestado de um psiquiatra. Isso mesmo. Exato. E às vezes não acontece isso no INSS. E às vezes é só com ação judicial. Aí tem que interpretar. Tem que entrar com ação, né? Então, tem que entrar com ação judicial. Porque na Justiça Federal, que cuida dos casos previdenciários, e aqui na nossa região é Rio do Sul. Rio do Sul, sim. Isso. Então, a gente tem uma Justiça Federal próxima, então é fácil entrar com processo ali e ir na perícia ali. O juiz nomeia um médico da confiança dele.
e um médico que normalmente vai olhar o documento do seu médico especialista. Nesse caso, quando há necessidade de fazer o ingresso judicial, né? Justamente pela negativa do perito do INSS, né? O juiz designa um perito, uma outra pessoa para contrapor, tal. Como que funciona nesse caso? A senhora já tem atuação nessa área também? Sim, assim, Vanderlei, o juiz, ele fez o curso de Direito, eu fiz o curso de Direito, e a pessoa nos procura o advogado vai até o judiciário, ele está dizendo que ele está doente. Ele está nos contando que ele está doente. Eu não posso atestar que ele está doente, eu não sou médica. Eu posso olhar o documento. O juiz também não pode atestar. Da mesma forma. Isso. Então, o juiz precisa nomear um perito, que é um médico da confiança dele, do juiz, que vai analisar aquela documentação e dizer, olha, realmente aquela pessoa está doente. O convencimento do juiz aí, né? Ele precisa ser convencido disso ou daquilo. Né? Precisa. Os juízes, eles nomeiam em várias áreas nós temos perícia. Quando os juízes não conhecem aquela situação, eles precisam nomear peritos. Imagina que eu ingresso com uma ação porque uma obra foi mal feita. Eu estou dizendo que a obra foi mal feita, mas eu sou advogada. O juiz está recebendo um processo dizendo que a obra foi mal feita, mas ele fez direito. Um engenheiro precisa... buscar os engenheiros, então. Isso. Os médicos, os farmacêuticos. Peritos. Isso, peritos, que são pessoas que se cadastram lá no fórum para ser peritos judiciais, que é peritos de confiança do juiz. Certo. Doutora, a revisão da vida toda, né? É um assunto que está... mexendo com todo mundo quer fazer uma revisão sabendo que não tem possibilidade de reduzir o rendimento, é natural que haja uma busca aí. Como é que a senhora está vendo esse movimento hoje? Na verdade, eu esperava que as pessoas procurassem mais. É mesmo? As pessoas estão com medo. Então, provavelmente é de que possa reduzir, é isso? Que possa reduzir. Então, assim, o que a gente precisa agora? Descartar quem não tem revisão da vida toda. Certo. Agricultores. Tá? Que viveram em regime de economia familiar, agricultores, pecuaristas, que sempre viveram em regime de economia familiar, aposentados com um salário mínimo. Tá. Pessoas que estão aposentadas há mais de 10 anos, não adianta procurar. Também não. Não adianta. Pessoas que não têm contribuição antes de 94, certo. Também não. Então, olha só. Ficou muito poucas pessoas, certo, tá? Certo. Ficaram poucas. São 10 anos? 10 anos. De 2009 a 2019? Isso. É isso, né? Isso. Então, são esses 10 anos. Então, quem se aposentou entre 2009 até 2019 e se enquadra... Não, Vanderlei, desculpa. Fiz Precisa? errado. Não, é 2023. 2023, desculpa. Isso, ou esse ano que eu vou entrar com a revisão. Tá. Então, 2023, os últimos 10 anos. Tá. Então vai 2013 lá. Tem gente que entrou em 2019 já com essa ação. Isso mesmo. Eu fiz essa leitura, por isso que eu falei 2019. Isso, porque tem gente que já começou a entrar quando a gente falava de revisão da vida toda antes do julgamento. Então, gente que entrou já em 2019 pegando 2009. Aí, durante o prazo da ação, não correu a prescrição, não correu a decadência aí. Não tá. Entendi. Entendeu? Mas, assim, hoje, se eu for entrar... vai ser os últimos 10 anos, 2013. Olha só. Doutora, a senhora também é uma especialista no direito trabalhista também, né? Tem feito ações aí, especialmente para sindicatos e tal, e que atende também o Sindicato dos Servidores do município de Itaió também, né? Sim. Assim, demandas de toda sorte, em todas as áreas, né? A administração pública também é uma coisa bastante complexa. O que na sua visão aí, o que está trazendo mais polêmica, o que está trazendo mais procura em relação a essas causas trabalhistas que a senhora recebe? O que é mais procurado? Vanderlei, assim, eu vou te dizer que é uma experiência muito boa atender o sindicato. Eu sou de uma época em que o sindicato ele tinha uma função muito importante e eu continuo vendo a função muito importante do sindicato. Então, hoje falam, tá? E eu quero realmente desmistificar isso de que sindicato não serve para nada. Sindicato serve. Talvez seja a única forma das pessoas conseguirem direitos. Seja indo atrás de um sindicato, pegando pessoas da categoria para lutar. Porque se eu entro com uma ação, Hilda, entro com uma ação contra o município,
é eu, Hilda e o município. Agora, quando o sindicato entra, são todas as pessoas que entraram. Então, é diferente, o tratamento é diferente. Então, nós temos que começar a pensar em fortalecimento do sindicato, tá? Fortalecimento. Então, quando eu vim para Taió, o que me foi passado é, a gente quer lutar pelos servidores, mas dentro do que é possível. Não tem, dentro do que a gente consegue fazer, os servidores estão cansados, realmente assim, o que eu percebo? Os servidores estão cansados, os servidores muitas vezes querem uma simples resposta e eles não recebem. Então, se eles não se organizar, se eles não lutar, isso não vai acontecer, isso não vem. Mas, e também eu vejo as pessoas muito doentes em esfera trabalhista, tá? Eu nunca vi depois da pandemia, como as pessoas estão sobrecarregadas, Vanderlei. O quanto elas estão estafadas, o quanto elas estão precisando de férias. Esses dias eu falei com uma menina que ela disse, eu trabalho há 10 anos numa empresa e eu nunca tirei férias. E eu digo, realmente, ela está acabada, ela está à beira de uma síndrome de Burnout. Então, as férias, elas são importantes. Então, as demandas dentro de um sindicato, dentro de um município, elas não são muito diferentes de uma demanda com uma empresa. Tá? Então, assim, o município, ele é uma empresa, ele tem que gerir isso. Então, é muito fácil o servidor chegar e dizer, eu preciso de um aumento. E aí tem uma lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito... Isso, o prefeito dá o aumento e aí ele responde pessoalmente. Exatamente. Isso. Então, cabe a nós buscar dentro do que a lei permite. Então, às vezes, a gente vai deixar algumas pessoas descontentes. Então, às vezes, mas a gente tem que fazer... A gente tem um limitador, que é a lei. Algumas vezes é falta de boa vontade, mas em muitas vezes é falta de ter um orçamento que permita um aumento, que permita uma gratificação, que permita um benefício. Então, quando a gente foi convidado, então, para vir, o nosso objetivo, e a gente deixou claro que nosso objetivo era esse, lutar dentro do que a gente tem numa esfera de legalidade. Então, assim, eu entendo quando a pessoa chega e ela diz que está descontente, mas às vezes o descontentamento dela não move nada, não tem o que modificar, não tem o que ser feito dentro daquela função que ela está. Ok. Olha, agradeço muito, doutora Hilda. A gente teria o tempo todo para falar aqui, o assunto é vasto. Espero que a gente possa completar, essa entrevista mais adiante, tratar de outros assuntos também e acrescentar alguns detalhes que eventualmente ficaram aqui. Nosso tempo também é limitado, a gente agradece. Obrigado pela presença, estou muito feliz em poder fazer essa entrevista com a senhora. Desejo sucesso aí para a senhora. Muito obrigada, Vanderlei. Eu agradeço imensamente. É um privilégio estar nessa região, é um privilégio conhecer pessoas, conviver com vocês e me coloco sim à disposição. Muito obrigada. Ok.